Olá pessoal, agora daremos sequência à aula de HP com a resolução de um exercício no Excel, onde vocês poderão notar as fórmulas, o desenvolvimento matemático e a resolução completa de um problema real utilizando essa técnica. O caso que trabalharemos neste momento refere-se à aplicação do HP em um contexto bem caro à engenharia de produção, que é o problema da seleção de modais logísticos, que são aquelas opções logísticas, né? Então nós temos aí o transporte aéreo, nós temos o transporte rodoviário e assim por diante. Como selecionar da melhor maneira? Por que essa pergunta? Porque sabemos que a operação logística brasileira tem particularidades muito específicas. Então, seja em função da legislação que a rege, seja por conta das limitações de infraestrutura, temos algumas características bem marcantes e que devem ser observadas aí pelos gestores da área. Então, a questão sobre os principais modais de transporte no Brasil é, sem dúvida, uma delas. Sabemos aí que a operação logística que envolve esse descolamento de mercadorias é um desafio à produtividade das empresas contemporâneas. E aí, para preservar margens operacionais, margens de lucro, alavancar resultados e maximizar essa eficiência operacional, os gestores da área têm que estar sempre atentos a novas possibilidades, inclusive e principalmente na seleção dos modais de transporte. O que deixa esse problema ainda mais complexo e mais crucial aqui para a gente, dentro desse contexto da engenharia de produção, é o fato de que a gente estima que as despesas com escoamento de cargas englobam até 60% dos custos logísticos. Então, claro, todas as alternativas de decisão devem ser consideradas. Nesse contexto, e aí, quais são as possíveis alternativas? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. As alternativas que temos, considerando esse problema da seleção de modais logísticos, são várias. Falaremos das principais aqui e, claro, não poderíamos deixar de começar com o transporte rodoviário. Certamente é o mais utilizado no Brasil, vocês com certeza aí fazendo viagens já viram nas estradas brasileiras diversos caminhões de carga. Então, claro, é o mais utilizado no Brasil. Por quê? Porque temos uma malha rodoviária extensa. O contraponto é que ela possui uma qualidade por vezes precária. Portanto, temos de considerar que uma considerável aí, parte dela não é pavimentada, o que fatalmente comprometerá a eficácia do serviço. Num contexto mais atual, a alta dos combustíveis e no valor do pedágio também é um fator de preocupação. Portanto, fica aí a necessidade de considerarmos outras possíveis alternativas ao transporte rodoviário, que poderia ser, num primeiro momento, nossa primeira opção. Vamos lá. O transporte aéreo pode ser aí mencionado. As vantagens do transporte aéreo é que as mercadorias elas podem percorrer muitos quilômetros em questão de horas, contando com essa praticidade dos aviões, que aqui no Brasil contamos com uma infraestrutura bastante interessante. Como uma outra vantagem, uma excelente opção em casos de urgência ou quando a segurança da carga é essencial. Combinados esses dois fatores, nós temos aí o transporte aéreo como uma opção bastante interessante. O contraponto é a capacidade de carga, claro, né, se formos comparar com os outros modais que veremos. Além disso, uma grande preocupação é o alto custo. Portanto, novas alternativas devem ser consideradas. A próxima, continuando a considerar esse nosso contexto brasileiro, é a cabotagem. A cabotagem ela se faz aqui necessária de ser mencionada pelo fato de que o Brasil conta com uma costa litorânea extensiva, torna essa uma alternativa importante aqui no Brasil. Além disso, temos que grande parte das atividades comerciais, polos industriais, se encontram próximos à costa litorânea. Vantagens aí da cabotagem, nós temos um grande alcance em termos de distâncias, baixos custos e alta capacidade de carga, como vocês podem observar aí na imagem. Ponto de preocupação, aquele nosso contraponto, é a velocidade de entrega, claro. Portanto, novas opções aí, uma última aqui para esse nosso contexto que consideraremos é o transporte ferroviário, já bastante tradicional no Brasil, popular no passado.
Se faz importante de ser mencionado porque os grandes vagões são ideais para cargas volumosas, claro. São capazes aí também de percorrer longas distâncias a um custo relativamente baixo. Como contrapontos, temos investimentos aí modestos nesse modal e a infraestrutura que o suporta hoje sofrendo de alguns problemas, o que pode gerar disrupções, trazer riscos aí para a nossa operação. Então, percebam, né, pessoal, nós temos aí diversas alternativas, todas elas com as suas vantagens, com as suas desvantagens, seus pontos e contrapontos, por vezes, cada alternativa carregando um trade-off inerente a ela. Isso faz parte da gestão de operações, da gestão de cadeia de suprimentos e da engenharia de produção como um todo. Nós, como gestores, temos que considerar o nosso contexto organizacional, ponderar essas vantagens e desvantagens para escolhermos aí qual a melhor alternativa para esse caso nosso específico em questão. Porém, como fazer isso? Parece complexo demais. São diversas alternativas, como já vimos, cada ela com vantagens e desvantagens, possíveis critérios aí a considerarmos e caminhando nesse nosso linguajar da tomada de decisão, vamos estruturar esse problema como um problema de tomada de decisão multicritério. Nas aulas anteriores, vocês já viram esse linguajar em que tratamos de alternativas e para escolher dentre elas, para tomar uma decisão dentre essas alternativas, nós nos utilizamos de critérios. O que são eles? Somente relembrando brevemente aqui, são aqueles parâmetros que ajudam a gente a tomar a decisão. Então vamos estruturar esse problema de seleção de modais logísticos como um problema de tomada de decisão multicritério, com alternativas e, claro, os nossos parâmetros de decisão. É o que podemos observar aqui. Primeiro, o que a gente coloca como ponto-chave, o nosso ponto central? O objetivo da decisão. Nunca podemos nos desviar do objetivo da decisão, que é qual? Selecionar o melhor modal logístico. Quais os parâmetros que utilizaremos para isso? Os nossos critérios de decisão. Então, falando aí da engenharia de produção, vocês, engenheiros de produção, alunos de engenharia de produção, sabem que quando a gente fala de gestão de cadeia de suprimento, quando a gente fala desse contexto de seleção de modais, nós invariavelmente vamos depender de alguns critérios-chave, que são eles: qualidade, prazo e custo. Entretanto, reparem, esses critérios eles são bastante amplos. E para esse problema complexo de seleção de modais, com essas alternativas multifacetadas, multidimensionais e com a presença de trade-offs bastante proeminentes, esses critérios de decisão mais macro necessitam ser subdivididos em subcritérios. Eu entendo que essa possa ser uma novidade para vocês, considerando os exemplos que viram até agora na própria aula sobre EHP. E, portanto, este exercício aqui no Excel, contando com a presença de subcritérios, visa trazer para vocês a complexidade inerente ao mundo real, em que, por vezes, os critérios de decisão vão necessitar de um desdobramento em subcritérios, para deixar a nossa tomada de decisão mais holística e mais completa. Vamos falar, portanto, aí desses subcritérios, considerando cada um dos nossos critérios macro. Primeiramente, comentando sobre a qualidade. Esse critério subdivide-se em integridade, primeiro subcritério, que refere-se aí de fato à integridade da nossa carga, quando ela, por exemplo, chega até nós ou chega até o nosso cliente. Quando eu abri o meu container, estava tudo certo? Tinha alguma coisa avariada? A quantidade estava correta, aquela quantidade pedida? São fatores importantes e que podem incorrer em custos altíssimos aí de retorno do produto, devolução e prejudicar até mesmo o nosso prazo aí, considerando que a operação está toda conectada. Além disso, a quantidade. Falar da quantidade correta, né? O nosso produto chegou para a gente na quantidade correta? Esse é o nosso segundo subcritério, como eu já havia comentado com vocês. Passando aí para o próximo critério de decisão, o prazo. Nós falamos agora de prazo de entrega e de pontualidade. Prazo de entrega é se nós estamos conseguindo ser ágeis no nosso prazo. E a pontualidade é se, além de estabelecermos um combinado ali
interessante, com uma agilidade interessante, se esse combinado está sendo cumprido. Vamos para o próximo critério, o custo. Nós temos aqui o custo total, que é de fato aquele peso financeiro relativo ao modal, e o custo versus risco, que é aquele risco inerente ao custo, fazendo essa ponderação, considerando ali aquele modal específico. Então vimos aí que alguns modais têm um problema de infraestrutura. Claro, esse custo versus risco vai ser um fator importante a ser considerado. Esses subcritérios, portanto, serão os nossos parâmetros, de fato, de decisão para que selecionemos entre as alternativas, as quais estão em laranja, transporte aéreo, ferroviário, rodoviário e cabotagem, considerando, claro, esse nosso contexto de tomada de decisão. Então, peço aqui, por favor, que vocês reparem nessa legenda de cores, tá bom? Os nossos critérios estão em azul, os nossos subcritérios em verde e as alternativas em laranja. Isso vai ser importante para o desenvolvimento matemático aqui na nossa planilha, nas próximas abas. Já falei bastante aqui para vocês, né, pessoal, claro, desse grande contexto que é muito importante, o contexto de aplicação do HP, mas vamos falar agora do processo decisório de uma forma mais específica, considerando o HP? Bom, o processo decisório do HP, como vocês viram na aula, parte do princípio aí em que avaliaremos par a par critérios e alternativas por meio de uma escala de avaliação. Essa que vocês estão vendo aqui. Então, uma escala de 1 a 9, a qual, claro, refere-se aí a diversos graus de importância comparativa. Tranquilo. Vamos ao passo a passo, uma breve revisão do passo a passo aí, né, do nosso processo do HP. Primeiro passo é a matriz de comparação dos critérios com base nessa escala de avaliação. O segundo passo é calcular a importância relativa dos critérios. Então, tendo sempre aqui em mente que esses são os nossos critérios. Importância relativa, como assim? Considerando esse nosso contexto decisório, de selecionar o melhor modal logístico. Perfeito. Depois disso, fazer a normalização dessa importância relativa e analisar a consistência dessas avaliações. Então, lembre-se da aula que tivemos. Agora, com a presença de subcritérios, nós repetimos esses passos, esses que vimos até agora, que eu acabei de mencionar, para os subcritérios. Vai ficar mais detalhado na próxima aba. Em seguida, fazemos o cálculo da matriz de comparação das alternativas em cada critério e subcritério, a análise das matrizes, da consistência dessas matrizes de comparação e, por fim, a avaliação global, que é quem vai nos dar a tão desejada resposta. Então, sem mais delongas, vamos para o problema? Vamos para a aplicação? Legal. Pessoal, começamos aqui então, seguindo esse pipeline que eu acabei de apresentar para vocês, com as matrizes de comparação dos critérios e o cálculo de sua importância relativa. Nessa planilha Excel eu busquei manter, por isso que eu pedi para vocês se atentarem àquela escala de cores. Eu busquei manter aí basicamente o código de cores que nós vimos. Então, primeiro passo, fazer aqui a comparação dos critérios e o cálculo de sua importância relativa. No AHP, pessoal, nós vimos que essa comparação é par a par. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui. Então, aqui, vamos comparar aqui qualidade com prazo. Qualidade com prazo. Qualidade com qualidade não comparamos, qualidade com prazo. Demos aqui uma nota 3. O que isso significa? Nota 3, importância moderada. Então, a leve preferência de um critério em relação ao outro. Uma leve preferência aí de qualidade com relação ao prazo. E assim por diante, aqui no custo, né, qualidade, custo, nota 5. Essa nota 5 significa o quê? Uma importância forte da qualidade com relação ao custo. E o que isso acontece, né? O que isso gera? Demos 3 aqui, qualidade com relação ao prazo. Portanto, quando temos a inversão prazo-qualidade, precisamos exatamente colocar essa fração, 1/3, para manter a lógica, perfeito? Senão a matriz já vai começar aí inconsistente, perfeito? Dentro aí dessa nomenclatura do AHP. E assim sucessivamente, né? Aqui nós temos qualidade e custo 5, custo-qualidade, portanto, 1/5,
0,2. Legal? E montamos aqui a nossa matriz de comparação dos critérios. Essa aqui é a matriz de comparação dos critérios. Então, perceba, nessa matriz exatamente tem a comparação par a par de cada critério, considerando a escala SAT, né? Nessa escala de 1 a 9. Seguindo aí o nosso processo do HP, nós precisamos calcular os pesos. Essa fórmula que vocês estão observando aqui, esse somatório. Como fazemos isso no Excel? Reparem aqui na barra de fórmulas, pessoal. Esse somatório refere-se aqui, então, a essa soma destacada em azul, perfeito? Isso aqui para o critério de qualidade. Então, aqui a gente está fazendo esse cálculo para os critérios. Então, vamos olhar aqui sempre critério a critério. Olhando aqui a linha, qualidade destacado em azul, perfeito? Nós temos aqui esse peso somado de 9, 5 mais 3 mais 1. A mesma coisa para o prazo, temos aqui essa soma. E a mesma coisa para o custo, temos aqui essa soma. Então, é o peso de cada critério, ou seja, é o peso que cada critério vai ter quando eu tomar essa decisão grande, né, de escolher um modal logístico. Prosseguindo com o procedimental do HP. Os pesos não bastam. Nós temos de realizar a normalização dos pesos. Como? Sempre de acordo aqui com as expressões matemáticas da técnica. Essa expressão matemática que vocês observam aqui é aquela expressão matemática que rege a normalização dos pesos no HP. Perfeito, ela pode parecer complexa, mas vamos dar uma olhada aqui na formulação dela no Excel, veremos que é simples, tá? Vamos fazer a normalização aqui. O que isso significa? Nós vamos pegar esse peso calculado, claro, esse somatório aqui do A e J, né, considerando aqui o J igual a 1 até N, percebam, é a mesma coisa, legal? Então, nós vamos dividir esse peso, legal, pelo somatório aqui da matriz toda, que é exatamente o que está destacado aqui em vermelho. Legal? Então, reparem, vamos obter aqui um valor de 0,605 e procedemos analogamente para prazo. Novamente, pessoal, reparem, estou andando sempre nos critérios. Para prazo, é esse somatório aqui, que é exatamente o peso, dividido pelo somatório total da matriz. Legal? Obtemos aqui 0,291. A mesma coisa para o custo. Legal? Peso normalizado. O que significa que é normalizado? Significa, né, pessoal, que a soma tem que dar 1. O somatório está dando 1? Vamos dar uma olhada. Ah, reparamos aqui, soma igual a 1. Perfeito? Então, a gente tem o somatório desses valores igual a 1. Que garante, é claro, a normalização desses pesos. Então, perfeito. Aqui nós já temos essa matriz de comparação dos critérios, cálculo da sua importância relativa, do peso e do peso normalizado. Paramos por aí? Não. Essa matriz, claro, deve estar consistente. Então, vamos para o cálculo de consistências. Qual é o primeiro passo do cálculo de consistências? Nós utilizamos essa expressão, né, que é essa multiplicação de matrizes com a divisão aqui pelo WN, para obter esse valor inicial que vai permitir com que calculemos o nosso lambda máximo e depois o CR. Então, vamos aqui passo a passo, de uma forma operacionalizável aqui dentro do Excel, e vamos falar do cálculo desse vetor. Como a gente calcula esse vetor, né, pessoal? Nós temos aqui essa multiplicação, então o vetor que eu estou falando é esse conjunto aqui, legal? É o resultado da multiplicação matricial. Mas falando elemento a elemento, né? Então a gente segue aqui, claro, né? Nesse trecho da fórmula, nós temos a multiplicação matricial da forma algébrica, como conhecemos, tradicional, perfeito? E a divisão aqui pelo G5, WN, perfeito? Então, A vezes WN dividido pelo WN. Aqui é uma multiplicação matricial e depois nós fazemos a divisão pelo valor mesmo específico de WN. Perfeito? Então, é basicamente aqui, né, da forma como vocês estão acostumados que a gente procede. Esse
mais esse vezes esse, somado com esse, vezes esse, e assim por diante, perfeito? Calculamos aqui, então, esse nosso vetor, legal? O lambda máximo é o quê? Observamos aqui nessa expressão matemática. É a média, tá bom? Dessa operação que fizemos. Então, a média do vetor, que ele está aqui representado no nosso Excel em azul. Legal, pessoal? O CR, agora o cálculo, ele vai utilizar esse valor do lambda máximo que a gente calculou. Qual que é a expressão do CR, né, que a gente viu na aula? CR é igual a lambda máximo menos N, tá, que é exatamente o tamanho da minha matriz. Nesse caso, o tamanho é o quê, pessoal? É 3, qualidade, prazo e custo. Tamanho 3. Então, lambda máximo menos N dividido por, abre parênteses, N menos 1 vezes RI, que é esse nosso valor tabelado, perfeito? Então, é o que a gente consegue observar exatamente aqui, né? O lambda máximo, ele está calculado aqui no J6, aqui em azul, legal? Menos 3, que é o nosso N, como eu destaquei aqui para vocês. Então, perfeito, é o que temos aqui. Dividido por N menos 1, que é 2, vezes o valor tabelado para N igual a 3. Esse RI, quando N igual a 3, RI é igual a 0,52. Temos 0,52 aqui. Fazendo esse cálculo, temos que o meu CR é de 0,053, menor do que o valor estabelecido aqui para consistência, né, que nós sabemos, 0,1. Portanto, matriz consistente. Podemos continuar com o nosso processo. Qual que é a continuação desse processo do AHP quando nós temos subcritérios? Nós repetimos esse procedimental que fizemos agora para os critérios para os subcritérios. Como? Consideramos, claro, o desdobramento do critério em subcritérios. Então, integridade e quantidade são aqueles subcritérios que compõem o critério qualidade. Vamos fazer essa matriz de comparação, então, portanto, para o critério qualidade, considerando subcritérios. Aqui, o que foi estabelecido? Né, que comparando, né, integridade e quantidade, eu sei que integridade aqui é forte plus, número 6, forte plus com relação aqui à quantidade. Perfeito? Então, integridade com integridade é 1, integridade com quantidade é 6, claro, aqui será 1 sobre 6 para mantermos a consistência. Prosseguimos analogamente. Aqui o cálculo do peso é exatamente a soma, né? Então temos aqui 6 mais 1, 7, e aqui exatamente a soma dessas duas células. Então igualzinho fizemos para os critérios. A normalização segue também essa mesma fórmula, a mesma lógica. Então o peso dividido pela soma aqui da matriz toda. Essa matriz, pessoal, que tanto para qualidade, quanto para prazo, quanto para custo, é uma matriz 2 por 2. O cálculo de consistências ele não se faz necessário simplesmente pelo fato de que ela vai ser automaticamente consistente. Por quê? O que é 6 aqui é 1 sobre 6 aqui. Nós temos aqui a diagonal 1 e está tudo certo. Então, o cálculo de consistências não se faz aqui. Perfeito? Reparem, né, que aqui até para a forma do CR, o nosso N aqui ele já começa em 3, porque para 2 a consistência ela é lógica. Perfeito? Então, nós temos aqui qualidade, feito esse cálculo de pesos e pesos normalizados, ou seja, temos o peso normalizado dos subcritérios, integridade e quantidade, e analogamente, para prazo, né, o prazo e pontualidade, subcritérios, os pesos normalizados, exatamente da mesma forma, como vocês podem observar aqui nas fórmulas, e custo, né, o nosso custo e o custos versus risco, também a mesma coisa. Então, é análogo, tá? A gente prossegue exatamente da mesma forma. Vocês podem observar aqui. Aqui o peso, para o caso do prazo, é essa soma, tudo sempre dentro da escala. O peso normalizado, o valor do peso dividido pela soma da matriz total. Mesma coisa aqui, o peso é exatamente essa soma, peso normalizado, dividido aqui pela matriz
soma da matriz total. Perfeito? Então aqui, como output desse primeiro step, o que nós temos? Os pesos e pesos normalizados. Primeiro, dos critérios, aqueles critérios macro, tá bom? E dos subcritérios, pesos e pesos normalizados. Então, o que isso significa aqui no nosso linguajar? Que nós temos a importância de cada critério para a escolha do modal logístico. Então, além de a gente ter definido aqui os parâmetros que vão embasar nossas decisões, a nossa decisão aqui, de fato, de seleção de modal, nós temos a importância de cada um desses parâmetros e das suas especificidades, seus subcritérios, para tomar a decisão. Sabemos quão importante é cada um desses parâmetros. Então, temos aqui algo já muito interessante. Legal. Podemos prosseguir, de fato, aqui ao procedimental de tomada de decisão, considerando as alternativas, que são quais? Os nossos modais. Perfeito? Vamos lá seguir o HP, né, nesse processo aí de avaliação das alternativas, com base em quê? Em cada subcritério. Perfeito? Porque exatamente, os subcritérios, eles são aqueles nossos parâmetros essenciais de tomada de decisão, visto que eles vieram como desdobramento dos meus critérios. Então, a gente vai avaliar as alternativas, quais são elas? Relembrando, aéreo, rodoviário, ferroviário e cabotagem. Vamos avaliar essas alternativas considerando cada subcritério. Integridade, quantidade, prazo, pontualidade, custo e custo versus risco. Então, percebam, eu vou fazer essa comparação par a par, considerando aqui a minha escala de importâncias. Fazer essa comparação par a par, considerando a minha escala de importâncias, para cada alternativa aqui, considerando aqui o meu subcritério como parâmetro, né? Então aqui, por exemplo, falando dessa primeira matriz, eu vou comparar, primeira linha, transporte aéreo. Eu vou comparar aqui o meu transporte aéreo com o meu transporte rodoviário, considerando a integridade da carga. Então, qual é a chance, que é um subcritério de qualidade. Então, considerando aqui, né, todas as especificidades, todo aquele contexto que eu comentei com vocês, né, na nossa aba de alternativas, considerando as particularidades do transporte rodoviário, as particularidades do transporte aéreo, e falando de integridade, né, quem ganha aí? Qual é mais interessante? Então, a gente está vendo aqui uma nota 7. O que essa nota 7 significa? Vamos voltar lá na escala. Uma preferência muito forte do quê? Do transporte aéreo sobre o transporte rodoviário. Então, eu prefiro, com uma intensidade muito forte, o transporte aéreo do que o transporte rodoviário, se eu estou falando de integridade da carga. Tá? E essa é uma escolha, aí, uma avaliação lógica, que faz sentido para a gente. A gente sabe, né, que quando estamos falando de integridade da carga, mais fácil ela vir totalmente íntegra quando estamos tratando aí desse modal aéreo em detrimento ao rodoviário. E continuamos, né, com esse mesmo processo, comparando aqui aéreo com ferroviário, aéreo com cabotagem. Legal? E seguimos com a lógica, né? Então, se eu dei nota 7 aqui, comparando aéreo com rodoviário, quando eu faço o inverso e comparo rodoviário com aéreo, automaticamente percebam o que eu fiz aqui na minha planilha. Eu automatizei o processo. Se eu coloquei 7 aqui para não errar, quando eu tenho que fazer o inverso, automaticamente eu já faço 1 sobre 7 aqui. E esse é um conselho que eu deixo para vocês, quando vocês estiverem elaborando a planilha de vocês, automatizem. Perfeito? Para não dar erro, não dar nenhum tipo de problema. Então, se eu coloquei 7 aqui, aqui é 1 sobre 7, perfeito. E assim sucessivamente. 5 aqui, 1 sobre 5 aqui. Maravilha? Então, nós temos aqui essas avaliações relativas às alternativas, considerando esse critério de integridade. Procedemos aí, então, com o cálculo de consistências. Tá bom, pessoal?
Da mesma forma, utilizamos essa expressão aqui, que eu vou até ressaltar como ela é feita novamente. Temos aqui essa multiplicação de matrizes. Então, para o primeiro elemento, qual que é o resultado? Vamos lá. Multiplicação desse elemento com esse elemento, mais a multiplicação desse elemento com esse elemento, mais a multiplicação desse elemento com esse, mais a multiplicação desse elemento com esse. Regra normal de multiplicação de matrizes. Temos o resultado aqui de A vezes WN para esse primeiro elemento do vetor resultante, o qual aí fazemos a divisão por WN. Então, H25 é isso. Obtemos esse valor aqui de 5,411, mais ou menos. E assim sucessivamente, né? A gente vai seguindo aqui, andando, né, dentro da matriz, para cada um desses elementos, até a gente obter o quê? Né? O nosso valor de lambda máximo, que é exatamente a média desse vetor, como a gente fez lá em cima. Maravilha? Feito o lambda máximo, que é essa média, vamos para o CR. Aqui o CR ele tem um cálculo diferente, porque o N muda. O N não é mais 3, aqui o N é 4. Por quê? Aéreo, rodoviário, ferroviário, cabotagem. N igual a 4. Então, o nosso lambda máximo aqui, 4, né, o nosso K25, menos N, que é 4, como nós observamos aqui, tá? Dividido por N menos 1, então 4 menos 1, 3, vezes o RI para N igual a 4. N igual a 4, RI é igual ao quê? 0,89, que é o que nós temos aqui. Então, vamos ter aqui o nosso CR de 0,13. Perfeito? O que é um CR, pessoal? Moderadamente consistente, ele aponta aí uma consistência assim para nós, claro. Não é 0,1, 0,000, como é o nosso principal parâmetro aí para análise de consistência, não, mas 0,13 continua sendo bastante aceitável. Ao final dessa apresentação, vou fazer uma discussão um pouco mais elaborada quanto a isso, mas claro, pessoal, podemos aceitar sim esse valor de 0,13 como algo consistente, ainda mais quando a gente está trabalhando com um número de critérios elevado, subcritérios aqui no caso. Legal? Esse procedimental, né, de cálculo das avaliações relativas às alternativas, continua. Legal? Então aqui, falando de quantidade, né? Então aqui eu estou comparando o aéreo com o rodoviário, com relação a receber na quantidade correta, né? Então eu percebo aqui que a nota é 5. O que é 5? Né? Importância forte. Então tem uma forte preferência do aéreo com relação ao rodoviário, se eu estou falando da quantidade correta. Por quê? Claro, né, pessoal? A gente sabe que o transporte aéreo, ele tem uma criticidade maior, ele dá uma importância ali maior para a carga, porque é menos carga, normalmente são cargas de maior valor agregado. Então, claro, se sobressai o aéreo com relação ao rodoviário, com relação a gente receber a nossa carga na quantidade correta. E assim por diante, analogamente eu vou dando essas notas, a gente vai continuando 5 aqui, 0,2 aqui. O cálculo dos pesos e dos pesos normalizados segue o mesmo procedimento que eu mostrei para vocês na tabela de cima. A gente calcula o vetor, exatamente igual, lambda máximo com a média do vetor e o CR exatamente, só substituindo o lambda máximo aqui nessa fórmula, tá bom? Aqui a consistência deu muito melhor, 0,02. Vamos analisar a consistência para as outras opções. Então, considerando aqui nossas alternativas para o subcritério prazo. Aqui o nosso CR deu 0,15. Poxa, tá bom, né? Próximo de 0,1. Para pontualidade, nós temos aqui o CR de 0,1. Perfeito, consistente. Para custo, nós temos aqui o nosso CR de 0,15. E também ali, dentro do nosso esperado para CR, podemos considerar assim uma certa consistência, algo aceitável aqui, considerando que estamos tratando de um problema real. É um problema real, são critérios reais, subcritérios, né? Então, a gente tem assim essa dificuldade, mas está aceitável aqui para a gente. Beleza? Por último, o CR de custo versus risco, o CR bastante aqui aceitável, bastante interessante. Repetindo, o procedimento, ele simplesmente se repete aqui, perfeito? As notas, essas notas, elas têm que ser espelhadas aqui
como eu recomendo, de uma forma automatizada, para manter a consistência. O cálculo dos pesos, esses pesos aqui são somente a soma. Aqui a gente faz a normalização dividindo essa soma pela soma total da matriz. Aqui nós somente realizamos aquela fórmula, né? Aquela fórmula que é exatamente a multiplicação matricial para obter esse elemento aqui e dividir pelo peso normalizado ali específico. A média, aqui é o nosso lambda máximo. E o CR é só aplicar a fórmula do CR que nós temos aqui em cima. Perfeito, pessoal? Então, nós temos aqui, né, poxa, cada alternativa avaliada par a par, considerando aqui cada subcritério. Então, se a gente for ver o que é o nosso output até agora, antes nós tínhamos os pesos de cada critério e cada subcritério. Agora nós temos aí a preferência de cada alternativa em relação às outras alternativas, considerando o contexto de cada subcritério. Então, a gente já fez aí uma análise muito grande do problema, né? Consideramos aí cada subcritério e analisamos todas as alternativas em comparação às outras naquele subcritério específico, prazo, pontualidade, custo. O que isso nos permite? Nos permite tomar a decisão. Como a gente faz isso, pessoal? Nós já vimos na aula, né? Fazendo uma avaliação global das alternativas em cada critério e subcritério. Aqui a gente vai considerar os critérios e o desdobramento deles em subcritérios. Vamos montar a matriz global? Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é a matriz global que eu quero mostrar para vocês. Legal? Uma matriz bem interessante porque, como vocês podem perceber aqui, essa matriz ela junta, né, os nossos critérios que estão aqui. Então, temos aqui qualidade, temos prazo, temos custo e nós temos aqui os nossos subcritérios. Então, qualidade, integridade, quantidade, prazo, pontualidade, custo versus risco. Como que a gente monta essa matriz em termos aí de, né, configuração? Colocamos os nossos critérios aqui e embaixo deles os pesos normalizados que calculamos. Então, para qualidade, prazo e custo, até coloquei a setinha aqui, os valores são aqueles das células G5, G6 e G7. Vamos lá? Só relembrar? Olha lá, os pesos normalizados, G5, G6, G7. Então, para qualidade é 0,605. Exatamente o que temos aqui. Legal? Então, somente espelhamos esses valores aqui. Fazemos as mesmas coisas para os subcritérios. Então, integridade, quantidade, prazo, pontualidade, custo e custo versus risco, né? Nós temos aqui esses valores, esses pesos, né? Então, perfeito, é simplesmente a gente dar uma olhada aqui. Então vamos lá ver custo versus risco. O peso 875, 0,875. Aqui, 0,875. Legal? Aqui e aqui. Maravilha? Somente espelhamos aqui. Legal? Então, a gente constrói, primeiramente, a nossa matriz global assim. Então, critérios, peso dos critérios. Subcritérios, peso dos subcritérios. E aí, as nossas alternativas. O que a gente preenche aqui, pessoal? A gente preenche com a avaliação da alternativa no subcritério. Legal? Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, né, se a gente for pegar o subcritério aqui de custo versus risco, esse que está pertinho para a gente. Quais são a avaliação das alternativas nesse subcritério? Elas estão aqui. E a gente espelha exatamente elas aqui. Legal? Claro, faz isso para cada um aí dos nossos subcritérios. Perfeito? Vamos proceder para o cálculo da avaliação global? Qual que é o cálculo da avaliação global, né, pessoal? Olha só, que expressão grande, né? Uma expressão que pode parecer aí gigantesca, mas nada mais é essa expressão que vocês estão vendo na fórmula aqui do que programação matemática no Excel da expressão aqui que exatamente vem do HP, que rege esse cálculo da avaliação global, do índice que chamamos de avaliação global. Então, vamos lá. Vamos desdobrar isso de um jeito bem tranquilo. Como eu calculo? Pegamos do mais macro ao mais micro. Vamos fazer a multiplicação. É uma avaliação global, então a gente multiplica tudo, perfeito? Para esse caso aqui, né, para eu calcular essa avaliação global aqui do que seria o transporte aéreo mais importante para mim, em termos comparativos com as outras alternativas, multiplico
o peso aqui do critério qualidade, pelo peso do subcritério, pela avaliação da alternativa no subcritério. É o que vocês estão vendo aqui. Somo com, de novo, peso do critério, peso do subcritério, peso da avaliação da alternativa aqui nesse subcritério. E assim por diante. Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse, laranja, vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. 0,103 vezes 0,875 vezes 0,608. Como vocês podem observar nessa expressão macro aqui em cima. Fazendo essa conta toda, e é por isso que o Excel é muito útil, obtemos esse resultado de avaliação global, 0,466. Mesma coisa para o rodoviário. Então, aí aqui nós vamos utilizar o valor do rodoviário. Esses valores aqui de peso, de critério e subcritério, eles continuam os mesmos, eles continuam fixos aqui. Eu vou andando dentro da avaliação das alternativas, né, nos subcritérios. Então, aqui eu andei para baixo, agora é esse vezes esse, mais esse vezes esse, e assim por diante, para cada uma das alternativas. E a gente obtém esse score final. Qual que é o score final que eu tenho aqui, né, pessoal? Eu tenho 0,466 para o aéreo, 0,147 para o rodoviário, 0,153 para o ferroviário e 0,231 para a cabotagem. Qual a ordem final? Ela é determinada pela avaliação global. A maior é a nossa escolha. Aqui, qual foi a maior para a gente? Transporte aéreo. Depois, cabotagem, depois ferroviário e depois, por último, o rodoviário. Lucas, o que isso significa? Significa que sempre o transporte aéreo vai ser melhor? Não, pessoal. Significa que para esse meu contexto decisório, o meu contexto decisório específico, naquele momento, considerando ali todas as minhas condições, meus stakeholders, minhas pressões econômicas, minhas pressões competitivas, naquele momento específico, as minhas urgências, meus trade-offs, naquele momento específico, o transporte aéreo é mais importante. Então, acho que a questão da urgência e da integridade da carga foram as mais determinantes aqui nesse contexto. Numa outra situação, essas importâncias poderiam alterar e aí, eventualmente, o transporte rodoviário poderia ser o mais interessante. Então, essa é a grande vantagem da gente trabalhar com a HP. Ele tem essa possibilidade de adaptação a situações mais diversas e de representar matematicamente, por conta desses pesos de critérios e subcritérios, uma situação real com toda a sua complexidade e te ajudar a tomar uma decisão que, sem essa técnica, seria bastante difícil. Então, é assim que a gente procede com o AHP, e é por isso que ele é tão legal. Olá, deu pra gente aqui que o transporte aéreo é o mais interessante. Para finalizar essa nossa discussão, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o valor de CR. Vocês viram ali, né, que nós tivemos alguns CRs maiores do que o nosso recomendável, né? A gente sabe aí que 0,1 é aquele recomendável. A ponderação que eu gostaria de fazer aqui é que em situações reais isso nem sempre é possível, tá bom, pessoal? Então, algumas dicas para a gente lidar bem com a situação, ou seja, quando o CR está ultrapassando esse 0,1. Tem estudos feitos que eles falam que o legal é que a gente mantenha o número de critérios entre 5 ou 7. Nunca usar mais de 9. Por quê? É uma questão psicológica. O ser humano, ele falha cognitivamente quando a gente tem essas comparações pareadas, essas comparações par a par com um número muito grande de critérios. A gente acaba esquecendo o que a gente avaliou anteriormente e as inconsistências elas vêm de uma forma mais natural, sem a gente perceber. Então é importante a gente tentar limitar aí esse número de critérios, entre 5, 7, nunca usar mais de 9. Esse é o primeiro ponto. Uma outra opção que a gente pode
ter é exatamente pedir para os tomadores de decisão que ajustem seus julgamentos de entrada, considerando, né, então, a entrada mais consistente na avaliação par a par para as 3 comparações mais inconsistentes. Então, eu olho aquilo, vi que o meu CR deu maior que 0,1. Então, eu identifico aquilo que é mais consistente e vou identificando o que é mais inconsistente. Faço, a partir daí, um pequeno ajuste de intensidades naquela nota que eu dei, considerando a escala SAT, 1 ou 2 para cima ou para baixo. E vou vendo a mudança que ocorre no meu CR. Uma forma legal da gente trabalhar com isso é, como eu mostrei para vocês, essa minha planilha está automatizada. Então, se eu mudo as minhas avaliações, automaticamente o CR, claro, ele vai ser atualizado. Então, aqui, quando a gente pede para os tomadores de decisão ajustar os julgamentos de entrada, considerando aquela mais consistente e as menos consistentes, ou as 3 mais inconsistentes, a gente realiza esses ajustes de intensidade. 1 ou 2 para cima, e vê como que o CR se comporta. É um processo iterativo? Sim, mas fica fácil quando a gente está com uma planilha automatizada. Mas de uma forma geral, pessoal, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, e com base na experiência de diversos profissionais aí da área, em aplicações reais, em contextos reais, complexos, às vezes com mais tomadores de decisão do que somente um, como foi o caso dessa apresentação, a gente pode sim aceitar respostas com o CR maior do que 10%. Vamos colocar um limite de 20%, dependendo da natureza e do objetivo do projeto. O importante é que essas inconsistências não fiquem grandes demais. Então, trabalhar ali com algo entre 10% e 20% pode sim ser interessante, para a gente não se prender demais na formulação matemática, no rigor matemático e se perder da decisão. Então, 10% a 20% é legal, claro, dependendo aí da natureza, objetivo e criticidade do projeto. Para esse caso, não chegamos a 20%, ficou nos 15%, e considerando ali a complexidade da situação, o número de alternativas, o número de critérios e subcritérios, para a gente foi aceitável e a gente pode sim confiar na decisão de transporte aéreo como mais interessante. E eu encerro aqui essa nossa discussão matemática sobre o AHP no caso da seleção de modais logísticos. Pessoal, agora fica a tarefa para vocês desenvolverem uma planilha Excel com a formulação matemática do HP, como vocês viram aqui nesse vídeo, e aplicarem essa planilha para a resolução de problemas da vida real. Muito obrigado pela atenção e um ótimo trabalho.